Jesus Cristo existiu, Rodrigo? Nós temos mais provas arqueológicas da existência de Jesus, arqueológicas e históricas, do que de Platão, Pitágoras, Sócrates, Alexandre o Grande. Caraca. Vou dar um exemplo para você. A biografia mais antiga de Alexandre, que chegou até nós, data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia mais antiga que temos dessa biografia data de quase 1000 anos depois da morte de Alexandre. Jesus, as biografias mais antigas de Jesus que chegaram até nós datam de apenas décadas depois do evento. E o manuscrito mais antigo, o papiro John Rylands, do 2º século, data também de décadas depois do original. Fora da Bíblia, vários autores pagãos que testemunhavam a existência de Jesus. Tácito, Suetônio, por exemplo, falavam de Plínio, o moço, falavam da existência de Jesus. Dentro do mundo judeu, você tem um historiador, Flávio Joséfo, que falava dele. Então nós temos mais depoimentos extra-bíblicos, contemporâneos, ou perto do evento pelo menos, sobre Jesus do que qualquer outro personagem antigo que poderia ser muito mais bem documentado, como eu falei, e o próprio Alexandre o Grande. Então a evidência nesse caso seria pessoas que viveram na mesma época de Jesus e que não acreditavam que não faziam nem Jesus parte era o do Messias. ciclo. E nem fazia parte do ciclo, não eram nem judeus. O único judeu aqui foi Flávio Joséfo. Tem até... E registraram E isso. registraram, ele existiu e tudo. Não somente isso. Se eu sair desses personagens extra-bíblicos, ou melhor, desses autores extra-bíblicos, a própria forma como a Bíblia foi escrita também aponta para uma historicidade. Vou dar 2 exemplos rápidos para não cansar muito vocês. O primeiro deles, o Evangelho de Lucas. Meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são ambos escritos pelo mesmo autor, Lucas, e são escritos em toda a formatação de uma tese jurídica, de uma peça judicial. Alguns até acreditam que foram escritos para a defesa do apóstolo Paulo em Roma. E como é que muitos advogados na época romana defendiam seus clientes? Eles faziam o seguinte: primeiro eles pegavam uma história real de alguém que existiu e foi injustiçado e cuja história inspirava o seu cliente. Então, Tiago falou, por exemplo, fui injustiçado. Se nós estivéssemos há 2000 anos atrás e eu fosse o advogado de defesa do Tiago, eu primeiro começaria contando a história Rockefeller. Olha como Rockefeller foi, olha o que ele fez, olha como ele foi injustiçado, olha como Rockefeller não foi compreendido, etc, etc. Olha como aquelas pessoas foram tolas de não perceber a genialidade de Rockefeller. Agora eu vou contar a história do Tiago Negro. Olha como é que ele imita o Rockefeller, olha como é que ele segue os ensinos de Rockefeller, olha como é que ele lida com conceitos como Rockefeller faria. Se vocês condenarem o Tiago, vocês estarão cometendo novamente o erro.